Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora te convido a se conectar com a gente. Sejam todos bem-vindos ao Conexões Fortaleza. Durante todo esse mês de março, mês que é dedicado a nós, o Conexões vai trazer entrevistas especiais com mulheres que têm relevância na sociedade, que executam projetos ou trabalhos que impactam de alguma forma na vida de outras pessoas. Hoje nós estamos recebendo aqui a Daniela Botelho. Ela é psicopedagoga e presidente da Associação Fortaleza Azul, formada por autistas e seus familiares, que tem assistência social como objetivo de beneficência, defesa e proteção de pessoas com transtorno do espectro autista. A Daniela é mãe de autista, mãe da Liz, é ativista da causa e está à frente da FAZ desde sua fundação em abril de 2015, onde agora se dedica por tempo integral. Daniela, primeiro, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez, boa tarde, né? Obrigada. E parabéns pelo trabalho que você desenvolve, principalmente por ser mãe da Liz, por estar se dedicando integralmente à associação e a ela também, né? Então, primeiro de tudo, conta aqui pra gente como é que é ser mãe de autista. Ser mãe de autista é deixar muita coisa para trás. Eita, né? É disso que a gente vai já falar, hein? Exatamente, a gente se dedica realmente de forma exclusiva. Quem tem, né, essa condição de se dedicar exclusivamente ao filho, que é necessário, porque a gente sabe que uma pessoa com deficiência, ela precisa de muito apoio, precisa sempre de alguém para estar levando, trazendo em terapia, e, continuando as terapias em casa, né, sempre incentivando. Então, realmente é algo que a gente tem que se dedicar bastante. Mesmo quando eles desenvolvem autonomia, Daniela, você sente que ele precisa ter uma pessoa por perto, sentir esse apoio, se sentir seguro? No caso da minha filha, como ela é nível 2 de suporte, então ela precisa sempre de alguém, ela não fica sozinha, Sim. né? Ela não tem muito discernimento do perigo, né? Ela é uma moça de 16 anos. Ela está com 16 anos, né? Mas é uma criança. Ela não tem essa expertise, ela não sabe ligar o fogão. Então, são coisas que ela precisa, sim, de apoio. Né? Muitas coisas ela já consegue fazer sozinha. Tomar banho, essa higiene pessoal. Mas outras coisas ela ainda não consegue. Então, ela não pode ficar só. Como é que é essa maternidade atípica, né? Como a gente costuma falar. Às vezes as pessoas pensam que as mães de autistas são mãezinhas, são coitadinhas. Não é assim que a gente quer que as pessoas nos vejam. Até porque eles não são, né? Eles não são, O que nos diferente da gente entre uma mulher e outra, de uma mãe atípica e uma atípica, é justamente o trabalho, né? Essa é a diferença. Vamos voltar novamente ao exemplo da minha filha. Outra menina de 16 anos, hoje já está namorando, já está indo para a festinha. Está seguindo a vida dela, seguindo a vida, né? Então, a mãe dessa pessoa, dessa menina com 16 anos que é típica, não tem mais as mesmas preocupações que eu tenho, né? Não precisa mais ter os cuidados que eu tenho. Eu não posso deixar minha filha sozinha, eu não posso sair e deixá-la sozinha. Ela sempre tem que ter alguém com ela para que eu possa sair e fazer alguma outra coisa. Mas se a gente fosse comparar a rotina da Liz, os cuidados que você tem que ter com a Liz, é como se ela fosse uma criança de quantos anos? 4 anos. 4 anos, ou seja, uma criança pequena ainda, né? Não é uma criança de 6, 7, que já está bem desenvolvida, né? É um bebê. É um bebê de 4 anos. Não, mas aí o bebê eu deixo por conta de mãe, porque mãe pode completar 40, 50 anos, continua sendo bebê, Continua né? sendo bebê. Imagine você que tem que estar bem próximo dela, passar essa segurança, esse aconchego, né? Exatamente. Quem era a Daniela antes de ter a Liz e antes de receber esse diagnóstico? Quem era a Daniela como mulher, como profissional? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu sou professora, sou pedagoga e sempre gostei muito da minha profissão. Então, eu passava o dia inteiro dando aula, né? Ou em escolas, ou aula particular, ou até na universidade, que eu já fui professora também de universidade. Então, o meu tempo todo era para ensinar, né? Era para me dedicar à minha profissão. Estudei muito, fiz muitos cursos. E aí, quando chegou a Liz, que é a minha terceira filha, né? A última, a mais nova, eu tive que abdicar de tudo isso. Né? Porque não compensava eu colocar minha filha para outra pessoa cuidar. Eu precisava cuidar dela. Ela precisava mais de mim do que os outros filhos. Né? E aí eu tive que abandonar minha carreira. Quando você diz não compensava, é porque existe a opção de você terceirizar. Por favor, gente, entendam essa palavra, porque terceirizar é uma palavra um pouco forte, né? Mas é porque tem essa condição de você entregar para outra pessoa esse cuidado,
Ou não tem a menor condição. Tem que ser a mãe ou o pai ou um parente mais próximo. Não é que a gente não tenha condição, é que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tive essa opção, né, de ficar, de meu marido assumir toda a parte financeira da casa e eu assumir meus filhos. Isso não acontece com todo mundo. Então, tem muitas mulheres que precisam trabalhar, não podem deixar de trabalhar e precisam de uma pessoa para cuidar do filho. E muitas vezes isso é um problema incrível. Às vezes até dentro do núcleo familiar. Às vezes a criança, um parente mais próximo, ou não tem condições de pagar uma babá, né? Então, assim, isso dificulta muito. E a gente sabe que tem muitas mulheres que precisam trabalhar, elas precisam dessa renda, né? E elas não têm onde deixar. E muitas vezes a escola seria uma saída, mas a escola não está correspondendo a essa necessidade. Escola é só mais uma dificuldade que vocês encontram, né, mais Daniela? uma, exatamente. Aí como é que foi na época? Já a gente vai chegar, nessa parte das queixas, né? Vamos ter um papo bem aberto aqui. Ninguém está falando de uma mãe que não se importa com o filho, não. A gente está falando da realidade. Não adianta a gente ficar romantizando aqui, porque quem é mãe de autista, de Down, sabe que não é fácil, né? A gente quer trazer para vocês como é a rotina deles e como uma mãe precisa se transformar e ser resiliente e passar a ter uma nova vida justamente para conseguir cuidar do filho assim de perto. E como é que foi na época, Daniela? Como é que foi essa decisão? Nossa, eu vou ter que abrir mão da minha carreira para cuidar da minha filha. Não é fácil quando você toma uma decisão tão forte assim, né? Tão radical. Não foi fácil, mas eu tive o apoio do meu marido, da minha mãe, né? Que sempre me apoiou bastante. E aí eu tomei essa iniciativa porque eu sabia que ela precisava de mim. Né? Eu sabia que eu precisava intervir o quanto antes, né? Estudei bastante, vi que ela precisava de tudo ali na primeira infância dela, de todas tudo que eu pudesse fazer por ela, e eu fiz, né? Fiz e ainda faço. E não me arrependo de jeito nenhum, apesar, né, de ter aí abdicado de muita coisa, mas eu não me arrependo. De forma alguma. Mas você tem saudade da sala de aula? Tenho saudade da sala de aula. Mas agora você tem a Liz para ensinar, né? Pois é, exatamente. Eu faço isso, Trocou várias crianças pela filha de 16 exatamente. anos. Porque eu acredito que todo dia seja um aprendizado novo para ela e para você também, né? E para mim também. Todo dia ela me ensina muita coisa. O que a Liz mais te ensina, assim? Eu sei que ela é muito para frente, muito independente, muito né? carinhosa, que você já me disse. Mas uma coisa... O que ela te ensina todos os dias? Que eu preciso ser uma pessoa melhor a cada dia. Eita. Né? Ela veio para me ensinar que a gente tem sim que ser bom com o outro, a gente tem que compartilhar, a gente tem que ajudar, né? Que o mundo não gira ao redor da gente. Ela me ensinou muita coisa e me ensina todo dia. Ai, que legal. Como é que é ela? Conta pra gente, Daniela. Ela é uma menina, né, de 16 anos. Eu costumo dizer que é uma criança no corpo de uma mulher, né? É uma mocinha. Tranquila, calma, carinhosa, beijoqueira, mas é uma criancinha, né? Ela não conseguiu se alfabetizar ainda, eu digo ainda porque eu sempre acredito no potencial deles, né? Então, ela já faz algumas coisas, mas ela ainda é bem comprometida nessa parte. Mas a gente não vai desistir, a gente continua... Claro, até porque você fez um comparativo, é como se ela tivesse 4 anos. Então, ela tem 2 anos ainda pela frente para se alfabetizar, ou até antes, né? Até antes, a gente não sabe, é uma caixinha de surpresa. Né? Um filho com deficiência é uma caixinha de surpresa. A gente acha que não vai conseguir, de repente eles nos surpreendem. Né? Vários lugares que eu levo a Liz, eu digo, isso não vai dar certo eu levar ela para esse lugar. Mas ela me surpreende, é como se ela dissesse assim, tá vendo? Eu consigo. Né? Ela não diz isso, mas é como se ela estivesse dizendo isso na forma que ela se comporta nos locais. Quais são as principais queixas? Eu estava até comentando aqui com a Daniela que antes eu dei uma olhada no artigo e algumas mães trouxeram algumas dificuldades, né? Algumas queixas que são mães de autistas, né? Por exemplo, o diagnóstico tardio. Por que algumas mães recebem esse diagnóstico tardio? A criança ela não mostra características logo quando nasce ou logo quando se desenvolve? Como é que é isso? Porque assim, infelizmente... os médicos ainda não são todos preparados para dar esse diagnóstico. São poucos, né, que fecham esse diagnóstico logo assim precocemente. Muitos encaminham para as intervenções precoces, mas não querem fechar logo o laudo. Esperam uns meses e tudo. Não tiro a razão deles, tá? Mas é muito importante essa intervenção precoce. Então, muitas pessoas não conseguem esse diagnóstico cedo, talvez por também não ter uma condição financeira de procurar aqueles médicos que são mais experientes. E aí algumas mães se sentem culpadas? Sim, tem algumas mães que se sentem culpadas porque, eu não vi antes, por que eu não fiz nada antes?
né? Então, assim, é bem complicado, porque você tem que ir por alguns caminhos que nem todo mundo consegue. Entendi. Né? Você tem que correr contra o tempo, Tem que né? correr contra o tempo. Deficiências nas escolas. E aí, quando eu li, eu imaginei assim, será que é no acolhimento, na rotina do autista, a escola não oferece as condições que precisa oferecer? Mas você me relatou que, inclusive, no momento da matrícula já é a primeira barreira, né? Ainda tem isso, Tem, Daniela? todo começo de ano, são queixas e queixas e queixas das mães desesperadas, procurando E é porque escola. a gente tem relato de muitas denúncias, né? Tem, denúncia tem, mas a gente não vê a punição. Entendi. Né? Não adianta só denunciar, né? Existe uma lei que protege os autistas, né? Nessa parte da escola, mas não existe fiscalização. Entendeu? Então as escolas como é que se cria uma lei e não fiscaliza para saber tem. se as pessoas estão cumprindo a lei, né? Então as escolas, na sua maioria, claro, tem as exceções, elas realmente negam os nossos filhos. Não, a gente não pode receber, ou já tem 2 autistas na sala, aí a escola não sabe como lidar com seu filho. E assim já... Ou você está lá dentro e eles te convidam para sair, que foi o que aconteceu com a minha, ou já te barram na matrícula. Então já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Você conseguiu matricular? Ela Alice tinha quantos anos? Ela começou a estudar com 1 ano e meio, certo. mais ou menos. Com 2 anos, 3 anos, a gente descobriu o autismo, elas fecharam o laudo, né? E aí a gente começou a notar a resistência da escola. Entendi. Mesmo assim, ela ainda ficou até os 4 anos nessa escola, mas nós literalmente fomos convidados a sair da escola. Os pais precisam comunicar à escola, né? Que o diagnóstico Sim, até chegou, porque para a gente ter um cuidado diferente. Ela precisava, né, de algo diferenciado, de as atividades mais direcionadas para ela. São várias coisas que tem que se fazer dentro da escola, não é nada difícil, não é nada mirabolante, não. Mas a escola precisa fazer isso, está na lei. Tem que ter uma professora acompanhante, tem né? que ter uma É um professora gasto a mais para a escola, então eles devem ver por esse lado, que eu acho muito injusto, digamos, né? Diga-se de passagem. Principalmente ela foi as grandes escolas, né? Que elas têm um poder aquisitivo muito alto. Então, para elas isso não faz diferença, mas elas não querem. Não querem. Elas querem o aluno modelo, aquele aluno que vai passar no Enem em primeiro lugar. Né? Então, para elas, uma criança com deficiência, um adolescente, não interessa. E como é que você recebeu esse convite da escola? Na verdade, o convite da escola não. Como é que você recebeu essa intervenção pedindo para que ela fosse retirada? Na época eu fiquei super mal, né? Já faz muito tempo isso. Fiquei muito mal mesmo. E depois fui em várias outras escolas e recebi não de todas das outras que eu fui. Né? É muito difícil uma mãe escutar um não, né? E eu fiquei muito abalada na época, muito abalada. Mas graças a Deus eu já estava com essa rede de apoio, né? As amigas que vão aí ajudando todas as mães de autistas. E a gente vai superando essas coisas, mas isso dói muito. Imagino, gente. Dói muito. Aí a partir daí, é que eu acho que a partir, não sei se é a partir daí, mas a partir de que você pensou, não, eu preciso me juntar com outras mães que passam por esse problema, ou então eu já estou fortalecido, já passei por muita coisa, já sei como orientar uma mãe que está recebendo agora um diagnóstico. Quando é que surgiu a ideia de criar a associação? Pronto, em 2014, conversando com outras mães, e a gente foi até a defensoria para brigar lá por mais alguma coisa, né? A mãe está sempre brigando por alguma coisa, E né? uma defensora disse para a gente exatamente assim, formem um grupo, formem uma associação, vocês vão ter mais força. E aí nós saímos de lá, as 6 mães, com aquela pulguinha atrás da orelha, né? E aí uma das minhas amigas, que é cofundadora também, a Fernanda, ela disse, bora gente, bora fazer isso aí. Vamos meter a cara, alguma coisa vai dar certo. E aí a gente começou a conversar, né, no final de 2014, escolheu o nome, aquela coisa toda. E em 2015 a gente registrou a associação. Então realmente o nosso primeiro intuito era acolher, porque foi uma coisa que nós não tivemos, nenhum tipo de acolhimento. Sim. Né? Aquela coisa assim, tá aí, teu filho é autista, te vira. Né? O primeiro impacto é esse. E aí a gente viu, não, isso está errado, a gente tem que acolher essas mães, a gente tem que acolher essas famílias. Orientar, orientar, né? Abraçar mesmo, que era o que eu queria na época, alguém que me botasse no colo, né? E dissesse, olha, vai passar, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Deu comigo, vai dar com você. Pronto, isso a gente não teve, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho. E aí nós começamos a ser chamadas para dar palestra, para falar em escolas, em supermercados, né? Ensinar como lidar com a família que chega com um autista no supermercado, que tem uma crise, o que é que o supermercado pode fazer, os colaboradores. A gente começou a espalhar na cidade inteira, né? E aí tomou uma proporção gigantesca.
a FAES cresceu assim rapidamente. E aí a gente começou também a ver a necessidade de fazer trabalho social, né? Acolher aquelas mães que não tem nada, que não tem plano de saúde. Porque além de muitas vezes a falta de informação, a falta de conhecimento de como cuidar de uma criança, tem justamente essa mãe que não teve a mesma condição de você, de largar um emprego, né? Exatamente. Ou algumas que largam o emprego e passam por necessidade. Muitas necessidades. Então, essa parte também vocês ajudam a cuidar, Ajuda, né? a gente ajuda porque existem muitas mães solo, né? Muitos pais, eles não aguentam, né? Tem Quando isso também, recebe o diagnóstico e vão embora. E aquela mãe fica sozinha. Ah, meu Deus. Né? E aí ela vai viver de ainda. quê? De um auxílio, de uma ajuda da vizinha. Eu acho que o abandono emocional também é muito péssimo, grande, né? é muito grande. Então, a gente sempre tem um cuidado de cuidar do cuidador. A gente sempre faz algumas ações para cuidar delas, né? Não desmerecendo os homens, porque existem pais, né? Mas existem aqueles que, tchau, toma, vou embora, não quero saber, e vão embora. E essa mãe fica sozinha. Meu Deus. Por falar em cuidar do cuidador, a terceira queixa, viu, Daniela, é não ter tempo para cuidar de si. Por quê? São mulheres, né? E não tem tempo, de repente, para ir num salão, cuidar do cabelo, fazer algo por elas, né? Isso é uma queixa constante, né? A gente até tenta lá na associação fazer várias ações para elas, né? Sim. Corte de cabelo, maquiagem, massagem, a gente sempre faz no mês de março, no mês de maio, para elas se sentirem valorizadas, se sentirem bonitas, né? E a gente sempre fica falando, gente, vamos dar um jeitinho de vocês saírem sem as crianças, né? É um tempinho, a gente faz a festa das mães sem criança, Para né? elas aproveitarem à vontade, né? Aí é uma festa fantasia, com música, com dança. Então, assim, a gente faz coisas para elas, né? Para elas se sentirem realmente mulheres. Me fala da associação, quantas pessoas estão lá? Tem trabalho voluntário? Quem são essas pessoas? Bom, a gente... Os profissionais, né? A gente tem várias coisas na associação, vários projetos, né? E a gente precisa muito de voluntário para dar continuidade aos projetos e também para ampliar, né? A gente tem lá alguns terapeutas, que a gente faz atendimento, né? Como se fosse uma clínica particular, porém para poucas pessoas, porque a gente não tem nem recurso e nem voluntários suficientes. Né? Então, essas pessoas que são atendidas lá, elas são pessoas que estavam sem nada. Né? São pessoas que não têm condições de ter plano de saúde, que não têm condições de pagar uma terapia particular, estavam sem nada. E agora, faz 2 anos e meio que estão lá. E quem está lá não quer sair. Com certeza. Né? Porque tem um atendimento realmente multidisciplinar maravilhoso. Mas a gente precisava muito era ampliar. Que mão na roda, né? Perfeito. Olha, a gente tem algumas imagens de um documentário que foi produzido pela associação que mostra o dia a dia de autistas e de familiares que acompanham esses autistas. Vamos mostrar aí, Ale, vamos colocar as imagens que a Daniela vai falando. Olha aí, são depoimentos, né, Daniela? E para saber de quem sente na pele, como é que é a rotina acompanhando são pais, o autista, né? De autistas. Todos esses que estão aparecendo aí são todos da associação, todos né? da associação. Um paizão, esse aí é um paizão. Olha o que tem na camisa dele. Primeiro vem a pessoa, depois a deficiência. É isso mesmo. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre inclusão, que eu acredito que seja um dos grandes desafios até hoje, né? Lá em 2014, a gente pula para 2024, são aí 10 anos, né? Teve 9 anos. Teve muita mudança no cenário? Era mais difícil? Tá do mesmo jeito? Não evoluiu muito? Como é que era? O que eu posso dizer... No que diz respeito às dificuldades. As dificuldades continuam as mesmas. Eita! Né? Sempre os relatos são os mesmos. O que eu noto de diferente é que a sociedade, ela entende mais agora o que é o autismo, ela sabe mais. Por isso que é importante a discussão. Né? A divulgação constante, né? Então a gente nota que várias pessoas que não têm parentes autistas, mas que já sabem o que é o autismo, né? Porém, todas as dificuldades continuam. Tanto na área da saúde, como na área da educação. Preconceito, exclusão, isso continua. Ou seja, o conhecimento que está sendo levado está beneficiando diretamente vocês que vivem dentro desse contexto. Mas quando se sai desse contexto, tanto a pessoa que tem autismo quanto os familiares, aí vocês começam a notar as barreiras que já existiam naquela época e existem até hoje. E já era para ter mudado muita coisa. Muita coisa. Porque a informação que vale para você que é mãe, vale para mim também, que não sou mãe de autista, né? A informação chega para todo mundo. Então, se não mudou, eu acho que
tem muito da falta de fiscalização, que você falou no início, Daniela, e tem muito também acho que até da falta de humanidade das pessoas, de repente só sentir o problema quando ele chega até você. Exatamente. De não sentir o problema do outro, né? É isso mesmo. Quando uma escola, por exemplo, quer deixar de fora, opta por deixar de fora uma criança porque ela tem autismo, eu acho que isso é falta de humanidade, porque eu acho que o papel da escola é realmente acolher, é ensinar, né? E quando se tem essa opção, para mim é falta de humanidade mesmo. E quem perde também são os outros alunos, porque você precisa conviver com as diferenças para poder crescer respeitando as diferenças. Se você não convive, como é que você vai entender e respeitar? Exatamente, vai ser bom para o aluno também, para o outro aluno. Que legal, gente. Já que você disse que está precisando de trabalho voluntário, daqui a pouco eu quero que você faça um convite. Quem está em casa, que deseja ser voluntário, conhecer de perto, participar um pouco da rotina lá da associação, é só chegar lá que vai ser bem acolhido, né? Daqui a pouco a gente vai passar perfil nas redes sociais, passar tudo. Daniela, como é que está hoje essa questão do ativismo? Vocês estão lutando pelo quê? Acho que por muita coisa, né? Como você disse, não mudou muita coisa, mas qual é a principal luta? Ainda é a inclusão? Ainda é a inclusão, em todos os lugares. A gente continua lutando sempre por isso, né? E as escolas realmente são o calo principal, né, da gente. É o que mais dói, é ver essas mães batendo de porta em porta. Eu acho que no seu caso, principalmente, né? Porque você veio de dentro da escola, né? Já recebeu muitas crianças, já ensinou a muitas crianças, e aí... Já tive alunos com deficiência. Pois é, você vê sua própria filha sendo barrada, deve ser difícil É muito mesmo. difícil, é muito difícil. Você consegue levar a Liz no cinema, teatro? Sim, sim. Ou percebe alguma barreira? Assim? Não, eu consigo porque eu lutei para isso, né? Eu lutei tanto para que ela se acostumasse a ir para esses lugares e para que esses lugares nos recebessem bem. Então, assim, no cinema, no teatro, no circo, a gente não sente muita dificuldade, né? São locais que até já se adaptaram mais, né? As dificuldades maiores é no shopping, com as pessoas, os transeuntes do shopping nos excluem, né? Olham para ti de um lado de um jeito diferente, fazem cara feia, né? E aí isso é uma coisa que dói na gente. Aí você levar um filho para o colégio e a mãe do coleguinha dizer que o seu filho é doido, né? Na sala do meu filho tem um doidinho, a gente escuta isso demais. Então são esses tipos de coisas que machucam muito a gente, né? É a falta mesmo desse acolhimento, de se sentir, como é que a gente diz, é a justiça, não falta essa justiça pra gente, né? Porque fazem tudo o que querem com a gente e não acontece nada com as pessoas. Eu sei. Entendi. É você sentir que não deixa de ser uma agressão ao seu filho, né? E você não tem a quem recorrer. Nós não temos. Porque, na verdade, Claudinha, a gente não quer que o mundo mude por conta dos nossos filhos. Não. Nós queremos respeito. Igualdade. Igualdade, é o mínimo, respeito. né? Igualdade é o mínimo. Eu não quero obrigar ninguém a gostar da minha filha, não é isso, tá? Eu quero que as pessoas respeitem ela, é só isso. Respeitem a Liz, onde a Liz quiser estar, onde ela quiser ir, a forma que ela quiser se comportar, ela vai estar com a mãe dela. Se o comportamento for inadequado, como de qualquer outro adolescente, a mãe vai estar lá para fazer uma observação, apenas ser respeitada, né? Isso. E quais são as maiores, só para a gente encerrar, as maiores queixas que hoje você, como uma pessoa que está à frente da associação, recebe de pais e que de repente você não passou por isso e pensa assim, meu Deus, mas isso também acontece? Porque pode ser que isso aconteça, né? Que a Daniela não tenha passado por isso e hoje uma mãe que vai na associação diz, Daniela, eu passei por isso, e aí o que eu faço? Você já foi surpreendida de alguma forma? Olha, não. Já passou por tudo, Eu já passei por tudo, né? Então, assim, nada me surpreende, me deixa mais angustiada. Porque é saber que as coisas continuam do mesmo jeito. Estão se repetindo. Se repetindo, né? Mas não mudou nada, continua tudo do mesmo jeito. Entendeu? Então é bem difícil. Bem difícil, mas olha, como é importante, eu estava até conversando com uma amiga que é assessora, que a gente vai ter aqui no programa também uma pessoa que está à frente de uma associação de pessoas com Down, né? E ela diz assim, Claudinha, você não imagina a quantidade de mulheres que estão à frente desse movimento, de mulheres que tomam a iniciativa, de como as mulheres são fortes a ponto de assumir uma filha
que tem autismo, que tem Down, e dizer, olha, eu vou largar o meu emprego, vou me dedicar a você, tem que ter uma força interior muito grande. Então, Daniela, parabéns. Primeiro, por você ser mãe da Alice, que é uma menina tão encantadora, a gente vê pelas fotos e pelos vídeos, e também por você ter tomado essa iniciativa e hoje estar à frente da associação, ajudando tantas mães que, se não se desesperam, como você se desesperou um dia, é porque tem um acolhimento de uma pessoa como você. Parabéns, Obrigada. viu? Parabéns por ser essa mulher, por ser essa mãe, e o Conexões está sempre de portas abertas. Obrigada. Tá bom? Obrigada. E você que está aí com a gente, você que é mãe, você que é mulher, você que passa por dificuldades também na sua vida diária, obrigada pela sua companhia. Nosso encontro já fica marcado no próximo programa, ó. Vou trazer outra mulher bem especial. Vou ficar te esperando aqui. Tchau, tchau.